Vibe Mundial FM. É isso aí, meu povo. Muito boa tarde a todos. Iniciando mais um programa Entre Vidas aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo. Já estava aqui com a galera da internet, entrei uns minutos antes. Sempre que puder, venha assistir o programa, não só ouvir pelo rádio. Venha para o meu Instagram, @MarceloCotrinOficial, agora ao vivo. Se preferir, também estou com vocês no meu canal do YouTube, Marcelo Cotrim, e na fanpage Marcelo Cotrim no Facebook, simultaneamente, tá? Trazendo a vibe da energia de Jesus Cristo. Nessa semana da Páscoa, é uma semana que antecede a Páscoa, que tem uma vibração fortíssima ligada à missão do Mestre Jesus Cristo. O grande avatar da nova era, da era de peixes, na verdade, né? O grande avatar da era de peixes. Vou falar muito sobre isso aqui hoje durante o programa, desde ontem até sábado, em todos os programas. Eu quero ensinar vocês um pouco mais sobre a verdadeira história, o verdadeiro significado, né, da vida de Jesus Cristo, da sua missão pública, de cada passagem. Ele que era um grande iniciado. E hoje esse é o tema do programa Entre Vidas, Jesus Cristo, o Iniciado. É sobre isso que eu quero falar com vocês, todo um lado oculto, místico no sentido profundo do que é o místico, para você entender e se conectar com essa verdadeira história e sentido da missão de Jesus Cristo, que foi deturpada, né? Que foi distorcida. O que as igrejas, o que as religiões colocam não é correto, não é a verdade do que aconteceu, e a gente tem que resgatar isso. Alguns grupos preservaram dentro do ocultismo essa verdade que foi proibida, que foi censurada nos concílios da igreja. E isso, eu estou aqui fazendo o papel de resgatar esse conhecimento. Eu, Marcelo Cotrim, com vocês aqui pela Rádio Vibe Mundial, no programa Entre Vidas, que está só começando ao vivo. Vamos juntos até 1h da tarde, falando hoje sobre Jesus Cristo, o grande iniciado. Tá bem? Esse é o propósito hoje, e eu espero que, além de entender mais, conhecer mais sobre esse assunto fascinante, que você sinta a presença do Cristo verdadeiramente, como eu estou sentindo agora. Eu acho que vários de vocês, só pela vibe dessa música, né? Ela traz essa emoção, esse sentimento forte de fé real, consciente e conexão com a energia do Cristo, né? Então vamos lá? Então eu quero pedir para a galera, só antes de me aprofundar no tema, eu quero pedir para a galera que está aqui nas redes sociais que me ajudem, convidem os amigos, me ajudem a ajudar mais pessoas, me ajudem a transmitir essa mensagem para mais gente. Pode ser? Eu agradeço quem curte e compartilha a live agora aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Não deixem de fazer isso. Vão lá, curtam, compartilhem, e eu agradeço quem tem esse gesto, retribuindo essa aula gratuita, aberta, que eu, Marcelo Cotrim, estou aqui desenvolvendo para vocês. E um gesto muito simples que me ajuda a cumprir minha missão, meu trabalho, é você curtir e compartilhar a live, beleza? Eu agradeço mesmo. Olha só, turma, vamos lá então falar sobre Jesus Cristo, o grande iniciado. Jesus nasce numa comunidade essênia. Os essênios eram uma comunidade com uma consciência, eu diria, superior à média naquele tempo. Eram judeus, mas que tinham conhecimento do ocultismo que haviam adquirido no Antigo Egito, no tempo em que os antigos judeus, os hebreus, eles haviam ficado escravizados no Egito, né? Naquele tempo do Egito, alguns essênios foram aos poucos, né? Foi um período muito longo, e alguns judeus, uma parte dos judeus, começou a conhecer mais sobre as leis da vida, as leis da evolução, que os grandes sacerdotes egípcios conheciam. Então esses judeus foram, digamos assim, privilegiados, né, com um conhecimento multimilenar que já vinha desde a antiga Atlântida, pertencente à grande fraternidade branca, e esse conhecimento foi transmitido para esse grupo de judeus, que começaram a participar daqueles rituais, né, que aconteciam, inclusive, dentro da grande pirâmide de Quéops, no Egito,
né? Já já eu falo mais sobre essa pirâmide, porque ela tem uma importância chave na missão de Jesus Cristo. Eu já vou explicar para vocês que eu acho que é bem interessante conhecer esse outro lado da história de Jesus, que a maioria das pessoas realmente não conhece. A grande maioria, com poucas exceções, a grande maioria não conhece. Então, na verdade, esses essênios, que eram então grandes ocultistas, grandes espiritualistas, né? Eu quero deixar claro que eu, Marcelo Cotrim, sou espiritualista universalista, não sigo nenhuma religião, não acho que as religiões levem à evolução, portanto acho que é improdutivo seguir qualquer religião. Vejo muito mais a espiritualidade como um caminho evolutivo, sério, profundo, lúcido, mas que exige coragem do desapego, que exige coragem, né, do envolvimento com novas visões de mundo, novas visões acerca da natureza, do ser humano, da evolução e até mesmo de figuras tão emblemáticas como Jesus Cristo. Temos que rever a história, temos que questionar, temos que estudar, né, sem medo e sem culpa, porque aí você consegue chegar em novos olhares sobre a realidade e sobre a história, inclusive, né? Então, voltando aqui, como eu dizia para vocês, Jesus nasce entre os essênios. Maria, mãe de Jesus, era essênia. Jesus nasce entre os essênios, no período que os essênios já estavam livres do subjugo ali dos egípcios, mas já estavam numa outra fase de escravidão aos romanos, né? Então, os judeus tiveram sempre períodos longos e difíceis ligados à escravidão, e esse período romano era bastante complexo, e é nesse contexto que Jesus nasce. Nasce em meio à comunidade essênia. Ele e seu primo João Batista, que tinham apenas 6 meses de diferença um do outro, né? Filho de Isabel, a tia dele, né? Tia de Jesus, Isabel. E aí eles nascem com uma diferença muito pequena, crescem juntos dentro da comunidade essênia. João, né, que se torna depois o João Batista, ele começa a missão dele muito mais cedo, né? Jesus e João recebem muita orientação daqueles judeus essênios, né, para poderem cumprir a sua missão, o seu propósito, os seus ideais, né? Mas aí João começa muito mais cedo pelos chamados, né? Ele era um grande médium, né? O nome antigamente para médium é profeta. Ele era um grande médium paranormal, João, e ele começa a receber orientação dos seus guias, dos seus mentores, para começar a desenvolver um trabalho público e começar a falar a verdade, né? Verdades que não eram ditas por quase ninguém, já que os judeus viviam um período de muita injustiça social. O Herodes, que era o rei dos judeus, ele estava totalmente vendido para os romanos, né? Então ele não estava nem aí para o povo. O que interessava eram os privilégios dele, da família dele, né? Você vê que isso não mudou, né, quase nada na maior parte do mundo, né? Então, na verdade, o governo, os governantes dos judeus ali estavam todos vendidos, né? E João, ele atacava frontalmente toda aquela hipocrisia e aquela injustiça social. Ele era bem, eu diria, na nossa linguagem de estudo aqui, um Xangô, um raio verde, né? Daqueles bem falando a verdade, enfrentando as pessoas que ele considerava que estavam vivendo na falsidade, na hipocrisia, né? E nisso ele foi preparando o campo para o início da missão pública de Jesus, o primo dele. Jesus, nesse meio tempo, viaja o mundo com seu pai, José, e ele é colocado, cada vez que José era convocado para construir palácios, né, que José era um construtor, arquiteto, não era só um carpinteiro, ele era carpinteiro também, mas ele mexia com madeira, mexia com construção, ele era algo como um carpinteiro, construtor e arquiteto e pedreiro e tudo junto, e misturado. E ele era um mestre de obras, ele era tudo isso. E ele era convocado, José, pai de Jesus, para construção de grandes palácios, né? O governo, o reinado, o rei Herodes convocava José
para poder construir esses palácios. Às vezes demorava tempos, né? 1 ano, 2 anos ali viajando. E aí, nesse meio tempo, ele levava Jesus, já um pouquinho mais velho, um menino mais velho, pré-adolescente e depois adolescente, levava Jesus para que ele pudesse ser colocado junto aos grandes sacerdotes, às escolas de mistérios daquele tempo, em todas as regiões para onde José viajou, e ele viajou muito. Então Jesus realmente, a partir dali, ele tem passagens, como se sabe, né, para quem estuda um pouquinho mais sobre Jesus, já deve ter ouvido falar que Jesus realmente passou um tempo na Índia, muito especialmente ele passou um tempo no Tibete, onde existe ali um núcleo, existia na época um núcleo de essênios, né? Aliás, muita gente não sabe, mas os essênios eram grandes yogis, eles dominavam a meditação, dominavam a prática yogi e eram também profundos conhecedores das filosofias orientais, como o taoísmo, confucionismo, budismo e dali por diante. Então, Jesus ele foi preparado, por mais que ele tenha vindo pronto do ponto de vista do grau de a lucidez e luz que esse cara tinha pela perfeição que ele já possuía, né, em sua alma, ele precisava resgatar toda a memória de quem ele realmente era, do que ele realmente veio fazer nessa terra, naquela reencarnação, naquela encarnação que ele teve, porque Jesus veio com uma missão coletiva, né? Ele veio atuar no karma coletivo, ele veio nos ajudar, como eu venho explicando, falei desde ontem aqui no rádio, no programa Entrevidas, né? Eu aqui, para quem pegou o bonde andando aqui, eu, Marcelo Cotrim, com vocês aqui. Hoje o programa ao vivo aqui na Rádio Vibe Mundial é sobre Jesus Cristo, o grande iniciado, explicando atos de Jesus nessa semana. Vou falar, inclusive, hoje ainda até a crucificação, vou falar sobre crucificação, o significado espiritual, oculto, que a maioria não conhece sobre a própria crucificação. Você vai entender já já algumas coisas muito interessantes e eu vou limpar aquela distorção religiosa toda, tirar as distorções para você entender a verdade acerca de Jesus Cristo, né? E aí, continuando o que eu estava explicando para vocês, beber um gole d'água aqui, prosseguir. Então vamos lá. Então assim, turma, como eu estava explicando aqui para vocês, né? Jesus então ele se prepara nessas escolas de mistérios, né? Daquela época. Ele realmente passa um tempo no Egito e o período que ele passa no Egito aconteceu logo antes do começo da missão pública dele. E tem um ritual que era feito, já existia naquela época, o que se chama hoje, quando se cita os mestres ascensos, né? Se fala muito da Grande Fraternidade Branca. E na época a Grande Fraternidade Branca já atuava aqui na Terra, inclusive, né? E muitos daqueles sacerdotes egípcios eram conhecedores dessa hierarquia espiritual, que foi inclusive eles que ensinaram aos essênios, né? E Jesus, ele volta lá, digamos assim, ele vai para lá, ele já tinha passado por lá, lembra aquela passagem de bebê, de criança, quando ele era pequenininho, que José leva Maria e Jesus, bebê, para o Egito para evitar o risco de morte, naquele período que Herodes fica louco e quer matar todas as crianças, né? Então tem aquele período, Jesus ele já tinha visitado o Egito, mas ele volta ao Egito, né, com a intenção agora de passar pelo grande ritual iniciático na pirâmide de Kelps. A pirâmide de Kelps era uma pirâmide, portanto, de uma importância fundamental no processo iniciático de Jesus Cristo. E ele ali passou um tempo e obviamente foi sendo preparado até o grande ritual que definiu Jesus, digamos assim, mesmo ele já tendo, repito, um grau evolutivo muito grande, mas ele é colocado ali como o maior de todos os iniciados. O cara que realmente é o grande avatar dessa nossa era de 2000 anos, que está encerrando agora. Nós temos cada era um período de pouco mais de 2000 anos, né?
Então a era de peixes é essa era que Jesus iniciou naquele tempo e que está acabando agora. Agora estamos entrando na chamada era de aquário ou de aquários, né? Então é isso que está acontecendo e é uma mudança. O que acontece aí? Uma mudança kármica, vibracional. O que muda? Muda a regência dos raios também. Cada era tem um raio diferente, cada era é regida por um ciclo diferente, e Jesus Cristo muito especialmente trouxe o raio rubi do amor, né, incondicional, da fé, no período que ele passou por aqui encarnado, né? E ele continua, obviamente, atuando lá no plano astral como instrutor do mundo, é a denominação que é dada a Jesus Cristo no momento atual, lá no plano espiritual, lá no plano astral. Então, turma, Jesus Cristo, ele é preparado ali e a partir daquele momento, logo em seguida, ele passa pelo ritual, ele volta à região ali da Galileia, né, e ele volta a ter contato com João, o primo dele, João Batista, passa pelo ritual de João, né, que é o ritual do batismo, que quando João diz, olha, eu sempre batizei com a água e chegou aquele que batizará com o fogo. E o que ele quer dizer é que agora Jesus não faria o trabalho que ele fez um trabalho de purificação, agora Jesus faria um trabalho de educação e conexão das pessoas com o Cristo interno de cada uma delas. O grande trabalho, o grande papel de Jesus Cristo sempre foi e é nos conectar ao nosso Deus interno e nunca falar sobre um Deus externo, né? Isso foi tudo distorção das religiões com a intenção de manipular uma grande massa de pessoas aí, como vem fazendo até hoje, né? Pessoas que querem um salvador, são muito infantis, né? Querem um salvador, querem acreditar que alimentam um sentimento de inferioridade, de serem pecadoras. Como a maior parte da humanidade ainda está nesse padrão, a maior parte ainda aceita essa distorção sobre a missão de Jesus, mas não é o caso nosso, que dentro da espiritualidade universalista desejamos uma consciência mais clara sobre aquilo que Jesus nos ensinou, não é verdade? E é isso que eu venho fazendo, inclusive, como parte importantíssima da missão do meu trabalho aqui na rádio, no programa Entre Vidas, no Espaço Entre Vidas, eu, Marcelo Cotrim. Vibe Mundial 95.